Primeiro pacto do meu município pelos ODS. Reforça o compromisso com a ação climática e a sustentabilidade local, oferecendo caminhos concretos para o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Gostaríamos de agradecer a todos os parceiros que tornam esse evento possível e que nos apresentarão importantes iniciativas e ferramentas para prefeitos e prefeitas e para suas equipes no âmbito do meu município pelos ODS. Esse pacote de benefícios, elaborado com muito cuidado e cooperação, fortalece a gestão pública e contribui para a construção de comunidades mais justas, resilientes e sustentáveis. É com grande honra que eu vou apresentar agora os nossos participantes desta manhã, cada um trazendo suas contribuições valiosas para que essa agenda, para que a gente possa engajar cada vez mais nessa agenda. Bom, eu vou fazer uma apresentação geral dos nossos panelistas, serão vários, teremos muitos conteúdos aqui a partir de agora, e depois eu vou chamar para a gente compor aqui a mesa, ok? Teremos agora nos próximos minutos aqui, começando pelo senhor Augusto de Rezende Campos, reitor da Unitins, que compartilhará a sua visão da academia no desenvolvimento territorial e na formação de gestores públicos. Seguiremos depois com a senhora Bruna Tenório, coordenadora-geral de gestão das diretrizes de aprendizagem e ensino da ENAP, que apresentará o inovador Holofote ODS, uma plataforma interativa e gratuita que potencializa o conhecimento sobre os ODS. E ela está participando com a gente online. Seja bem-vinda também, Bruna. Bom, também contaremos com a presença online do coordenador de planejamento e análise de políticas públicas do IPEA, Sr. Roberto Pires, que lançará um mini curso essencial para apoiar gestores públicos na promoção da inclusão e da equidade social. Presencialmente aqui, o senhor Jean Benevides, vice-presidente de sustentabilidade da Caixa Econômica, sustentabilidade e cidadania digital da Caixa Econômica. E ele destacará o selo Caixa Gestão Sustentável, com reconhecimento às boas práticas de governanças públicas. Teremos também a participação aqui do senhor André Spinelli, diretor do SEBRAE, que apresentará a iniciativa do Centro SEBRAE Sustentabilidade e sua contribuição no fortalecimento dos pequenos negócios e comunidades locais. Ainda contaremos com a participação também do senhor Enio Verri, diretor-geral da Itaipu Nacional, sobre as ações de transição energética e a nova cartilha estratégica para prefeitos e prefeitos. Ele será seguido pela representante residente adjunta do PNUD do Brasil, Elisa Calcaterra, que nos lembrará do impacto das ações locais na luta contra os desafios climáticos globais e na implementação dos ODS. E também do comprometimento do PNUD em apoiar cada município nessa jornada. Por último, nós teremos a participação da Isadora Brito, secretária adjunta da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas. Bom, é fundamental destacar que a gente vai ter, nos próximos momentos aqui, uma oportunidade única de ouvir painelistas de forma a nos dar novos passos em direção aos objetivos que tanto almejamos. A gente sauda também o público que está presente com a gente no Multiverso Maloca, online, e o público presente aqui neste espaço. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos, então, formar aqui o nosso primeiro painel. Vamos fazer por sessões, porque são muitas pessoas. Então, eu vou compor aqui na frente, para a gente começar. Eu quero convidar o senhor Augusto de Rezende Campos, reitor da Unitins, para que venha aqui na frente, por favor. O senhor Jean Benevides, vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital interino da Caixa Econômica Federal. O senhor André Spinelli, diretor do SEBRAE, por favor. E também queria convidar a senhora Elisa Calcaterra, do PNUD, para que se junte aqui, nossa presença feminina aqui na mesa. Vou propor aqui, porque como nós temos participantes online, para que a gente possa ter conforto de visualização também na tela, eu vou propor aqui que a gente comece o nosso painel a partir da fala do reitor da Unitins, e a gente começa do seu Augusto de Rezende. Nós fazemos a sequência. Tudo certo aqui? Boa. Nós fazemos a sequência das falas aqui na sequência da mesa, e depois nós chamamos a nossa participação online para que a gente possa desfazer o dispositivo da mesa aqui e assistimos as duas falas online. E aí compomos no segundo momento com os demais painelistas. Pode ser? Então, por favor, senhor Augusto de Rezende, a palavra está no senhor. Fique à vontade para falar para ir sentado, se quiser levantar, enfim. Um olhar mais próximo nos movimentos, principalmente os movimentos de desenvolvimento sustentável. E é esse que é o grande fim e objetivo da universidade.
Temos os ODS, né, eu trabalho com os ODS desde 2018, desenvolvido pela universidade, enraizando toda a Agenda 2030. E aí eu destaco um dever de casa que foi feito e trago como um case de institucionalizarmos dentro dos nossos referenciais. Então, iniciamos dentro do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que seria o nosso grande planejamento estratégico, que é obrigatório pelo MEC e o PDI que converse e estabeleça as diretrizes do funcionamento das instituições instituições superiores para os próximos 5 anos. E lá em 2018 começamos a trazer as diretrizes da Agenda 2030 para dentro do nosso PDI, que é o nosso grande referencial de planejamento de estratégia. A partir daí, promovemos uma alteração em todos os planos de curso, dos cursos, também articulando com a Agenda 2030. Por que eu estou fazendo essa contextualização? Que o outro passo que foi feito em 2023 foi alterar toda a base de formulários para institucionalização de projetos de ensino, pesquisa e extensão, já apontando na sua institucionalização quais os ODS que seriam movimentados a partir daquela institucionalização do projeto. E isso trouxe uma maturidade institucional muito interessante, que os acadêmicos e os alunos, quando vão disputar um edital de financiamento, que a gente chama de PIBIC, por exemplo, da iniciação científica, ou financiamento da extensão, ele já preenche um formulário apontando quais ODS que são movimentados. Então, isso trouxe para a gente uma base consistente de trabalhar o ODS na prática e fazer valer de forma endógena, que ele é importante para a Universidade Estadual do Tocantins. Avante disso, desenvolvemos por meio de uma professora e o grupo, juntamente com a professora Patrícia, que está, com a professora Cátia Carneiro, de um dos campos da universidade, um projeto que visa disseminar os ODS para os pequenos municípios. A gente sabe que o pequeno município ele é muito sozinho, não apenas na gestão, não apenas na captação de recursos, que ele tem uma dificuldade de articular, né, uma mão de obra qualificada, técnicos qualificados, e aqui a Caixa Econômica é prova disso, o SEBRAE é prova disso, como precisa daquela força maior institucional para pegar na mão mesmo do pequeno município e fazer acontecer uma linha de crédito que tantas vezes está disponível e não é captada. De igual forma, até na atuação do SEBRAE, nos projetos de política pública e desenvolvimento promovidos pelo SEBRAE, e a universidade entendeu que ela precisava e tem condição, por estar capitalizada em 21 municípios, desenvolver um programa que visa a estimular e a capacitar membros dos municípios, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, não apenas os gestores maiores, mas também a equipe técnica, sobre o valor dos ODS, sobre como ele funciona, e de uma forma bastante próxima. Eu acho que isso que destaca o nosso projeto, e tudo aqui estou, por estar dentro do território e ali o ciclo formativo, e discutir, né, olha, aquela política, por exemplo, de uma feira livre, de uma coleta seletiva numa feira livre, que o município faz, e ali a prefeitura é o grande parceiro dessa feira livre, ele poder enxergar que ali ele está movimentando 3, 4 ODS, como a erradicação da fome, como a parte da educação ambiental, com a parte da sustentabilidade das comunidades tradicionais. Então, a partir daí, a gente estruturou esse programa formativo, né, que de forma bastante prática, e olhando o território amazônico, lembrando que o estado do Tocantins ele faz parte da Amazônia Legal, e olhando o território da Amazônia, é possível desenvolver um projeto formativo que chega na ponta desses pequenos municípios. Então, sei que o tempo é apertado, Fernando. Então, em linhas gerais, é esse que é o nosso projeto, e a gente tem certeza que essa boa prática pode ser, né, disseminada para demais estados, para demais instituições, e aqui a gente coloca toda a nossa equipe à disposição da Senodes, da Presidência da República, pelo protagonismo do presidente Lula, para desenvolver e ampliar esse projeto formativo dos ODS nos municípios. Muito obrigado. Obrigado, professor Augusto, pelas suas palavras e pelo trabalho da Unitins, certamente uma referência aí para a gente replicar em outras universidades do Brasil. Queria passar a palavra agora, então,
para a representante residente adjunta do PNUD no Brasil, Elisa Calcaterra, para falar um pouquinho sobre os impactos das ações locais na luta contra os desafios climáticos globais e também como é que o PNUD pode apoiar os municípios nessa jornada. Por favor, Elisa. Muito obrigada, bom dia a todas e todos. Primeiramente, só agradecer a presença de todo mundo aqui, de todo mundo online e de todo mundo no multiverso. Também para lembrar que a sessão vai dar a possibilidade de várias pessoas interagir e discutir sobre o assunto, não somente aqui hoje. Eu só gostaria de começar lembrando que 65% das metas do ODS têm relação direta com o trabalho dos governos locais. Ou seja, quando falamos de ODS, na realidade falamos de quê? Falamos de saúde, falamos de educação, falamos de saneamento básico, habitação, transporte, gestão. Ou seja, falamos da vida das pessoas no dia a dia. E onde é que tudo isso acontece? Acontece nos municípios. Os provedores, os parceiros, primeiro, dos cidadãos são os municípios, para que tudo isso aconteça, para que a vida deles seja melhor, seja de qualidade. Então, só para apresentar rapidamente, meus tempos super apertados, o trabalho do PNUD, de um lado, o PNUD está trabalhando com os municípios, primeiramente para entender e comunicar de uma maneira simples, porque quando vocês falam de objetivos de desenvolvimento sustentável dentro de uma Agenda 2030 das Nações Unidas, o que é tudo isso, não? Então, para comunicar de uma maneira direta, de uma maneira clara, o que são os objetivos e o que significa trazer esses objetivos para as comunidades. E só muito brevemente para mencionar, por exemplo, aqui no Pará, estamos trabalhando com comunidades Mandarucu, aqui perto no sul do Pará, para trazer os objetivos lá realmente no território. Também temos exemplo no Piauí, onde temos exemplos de promover a leitura visual dos ODS inspirados em pintura rupestre. Então, tentar trazer os conceitos complicados realmente para a vida das pessoas, porque na realidade é disso que estamos falando, falamos de ODS. E depois, o que mais que o PNUD pode fazer como organização das Nações Unidas? O Augusto já falou que o município pode ser muito sozinho. É muito difícil acessar os recursos de vocês, ter a capacidade para fazer as coisas acontecer. E então, o PNUD, neste momento, está com uma iniciativa que é o Pacto Meu Município pelo ODS, que visa capacitar os municípios a captar recursos, fazer relatório, olhar onde estão os maiores gargalhos, compartilhar entre eles para fortalecer realmente a capacidade deles, trabalhar para o cidadão e a melhorar a vida das pessoas aí mesmo no território. E para fechar, eu também gostaria de agradecer a parceria de todos vocês, porque na realidade, como o município sozinho tem dificuldades, também o PNUD sozinho tem dificuldade, né? Então, trabalhando em parceria com o SEBRAE, com a Caixa, com a universidade, é assim que as coisas realmente acontecem. Então, muito obrigada. Obrigado, Elisa, pela fala e pelo trabalho do PNUD. Eu vou chamar, então, o senhor André Schellini, diretor do SEBRAE, que vai apresentar para a gente a iniciativa do Centro SEBRAE de Sustentabilidade e a sua contribuição no fortalecimento de pequenos negócios e comunidades locais. Por favor. Bom dia. Aqui é Fernando. Você está saindo bem? Muito obrigado no painel. Também quero agradecer a todos que fazem parte desse painel. Acho extremamente importante discutir esse desdobramento nos municípios, né? Em Baku, nós vimos que o federalismo climático realmente precisa trazer essa discussão para os municípios, que é onde o empreendedorismo acontece, onde os negócios nascem e sobrevivem, onde as empresas e pessoas se relacionam, onde temos a presença de comunidades tradicionais, povos originários, comunidades periféricas, zona rural, zona urbana, é onde a vida acontece. Não adianta acharmos que na COP15, no Acordo de Paris, o acordo entre as nações seriam responsáveis por implementar
as ações se a gente não vê esse impacto na ponta com quem realmente vive essas mudanças e vai realmente sentir esse impacto. É importante trazer para todos vocês o que é o Sebrae. Eu sou de uma instituição, já tem mais de 50 anos, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Nós acreditamos nessa pauta do empreendedorismo, que é uma pauta positiva, uma pauta do bem, é uma pauta que liberta, que dá oportunidades, que esclarece, que cria pontes de diálogo. Mas ela, por si só, ela não é suficiente para promover as transformações que nós precisamos. Nós precisamos realmente construir essa liderança consciente, uma liderança climática, sobretudo consciente. Porque todo empreendedor ele é líder de si mesmo, líder da sua família, líder da sua comunidade. Se eu entender o papel que ele desenvolve no seu empreendimento e como esse empreendimento pode ser um vetor social de transformação, ele não vai contribuir para esse impacto, essa transformação que o mundo precisa. Outro ponto importante, quando falamos da INDC brasileira, eu olho que a INDC ela traz três principais perspectivas, lógico, na minha concepção. Um que é o território cada vez mais empreendedor, mais resiliente, de forma com que esse ambiente pode promover o empreendedorismo mais sustentável, mais consciente. O outro, a bioeconomia, os setores exportadores do futuro, atividades empresariais e econômicas que hoje ainda não existem. Se pegarmos as atividades econômicas, os QNAEs, na hora que vamos submeter um projeto de banco, existem apenas duas atividades econômicas de QNAE com bioeconomia. Como você vai ter um projeto de financiamento se você não tem um arcabouço técnico, jurídico, fiscal, para que possa amparar esses novos negócios? Isso precisa ser dialogado no mundo todo. Outro aspecto, já falei território, falei de bioeconomia, estou falando de justiça climática. Não dá para entender se nós não temos um ecossistema de inovação, um ecossistema empreendedor, um ecossistema resiliente, se não pensarmos de quem vive e empreende. Não adianta pensarmos em cadeias globais de negócio e não vermos a cadeia produtiva inserida. Não vamos conseguir o protocolo do escopo 1, 2 e 3 se não abraçarmos verdadeiramente a participação de todos. E o que nós fazemos não é de agora, mas é só para trazer ainda mais uma reflexão internacional. Em 2023, a própria OCDE, no seu relatório, já disse que não dá para pulsar a sustentabilidade plena dos países desenvolvidos se não tiver a participação dos pequenos negócios. A ONU, no ano passado, no seu relatório da micro, pequena e média empresa, traz que é vital a participação dos pequenos negócios. A própria UNCTAD traz no seu relatório, no ano passado, também a predominância dos pequenos negócios do mundo e a imperativa participação deles, eles sendo os verdadeiros protagonistas. E o próprio sistema Sebrae, em 2019, reviu seu plano estratégico, definiu como propósito transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do Brasil. Não importa qual o território, não importa qual o estado, se é zona de fronteira, se é zona periférica, se é zona urbana, se é zona rural, todo empreendedor tem direito de empreender e tem direito de saber como empreender de forma consciente, porque esta Copa está muito mais discutir o como do que o quê, porque o que nós já sabemos que precisa ser feito. Pensando nisso, o sistema Sebrae, desde 2012, trabalha com o programa Cidades Empreendedoras. E esse programa, que começou no estado do Paraná, nacionalizou, hoje está presente em mais de 2.500 municípios de todo o Brasil. Esse trabalho tem a capacidade não só de trabalhar os pilares do desenvolvimento econômico, social, principalmente uma ação local, mas, sobretudo, de engajar essas populações a participar dessa agenda. Em 2010, o sistema Sebrae, de forma bastante inovadora, lançou também o Centro Nacional de Referência em Sustentabilidade, que é sediado em Mato Grosso, um estado continental com mais de 900 mil quilômetros quadrados, que tem 3 biomas. Falar mais? Próximo aqui. Em que esses 3 biomas, Pantanal, Cerrado e Amazônia, possam verdadeiramente serem fonte de inspiração para os 6 biomas que o Brasil tem. E lá, desde 2010, ou seja, há 15 anos, liderando esse movimento, temos desenvolvido diversos conteúdos, capacitações, eventos, seminários, com a principal premissa de captar as principais referências no Brasil e fora, manualizar, disseminar, capacitar e, sobretudo, fazer um chamamento para a ação dos nossos clientes. Os nossos clientes, eles são os mais diversos, preferencialmente os pequenos negócios. Mas na própria lei que criou o Sebrae, ele traz que o Sebrae, uma instituição de desenvolvimento, deve estar alinhada às políticas nacionais, às políticas estaduais de desenvolvimento. E essas políticas nacionais e estaduais, sobretudo, elas predominam nos municípios.
Então, nos municípios, nós tivemos uma grande satisfação de lançar de forma bastante pioneira, em Baku, no ano passado, uma plataforma de capacitação, onde existe não só uma palestra introdutória de como as ODS podem ser instrumentos de políticas públicas, mas nós temos um curso para a formação de gestores públicos, para que esses gestores possam propor, elaborar políticas públicas de inclusão e desenvolvimento desse arcabouço legal, jurídico, técnico, inclusive para os pequenos negócios. Essa plataforma hoje já tem mais de 8.000 pessoas que se capacitaram nela, ela é multi-idiomas, português, inglês, espanhol, para que as pessoas possam ter acesso e se capacitar. Outro aspecto que é importante é compartilhar. Nós realizamos no ano passado um programa chamado Roadmap Território Carbono Neutro, em que também disseminamos lá em Baku uma iniciativa com 5 estados brasileiros e cada estado com 5 municípios, onde cada um desses municípios mapearam as suas pegadas de carbono, as suas iniciativas que podem ser mitigadas, aquilo que pode ser adaptado para favorecer cada vez mais territórios resilientes. É uma iniciativa inovadora, é embrionária, mas podemos juntar forças e dar esforços para que possamos alavancar este trabalho. Eu convido os painelistas aqui, quem está nos ouvindo, a fazer parte desse movimento, porque não é aquilo que é para nós, é aquilo que é para quem vem depois de nós, né? E nós pensarmos em empreendedorismo com propósito. Então, essa experiência que eu trago de Sebrae, trago um abraço ao nosso presidente Décio, nosso diretor técnico, diretora Margarete, os meus colegas do Sebrae Mato Grosso, Lélia Brum, Roberto Dama. Somos diretores do Sebrae, estamos à frente da instituição, mas sabemos que não fazemos sozinhos. São mais de 10.000 colaboradores que tem a Sebrae em todo o Brasil, que acordam cedo todos os dias para ajudar aqueles que empreendem a promover a liberdade econômica e financeira das suas famílias. Obrigado. Obrigado, André. Agradecer aí em nome da Comissão Nacional, né, pelo trabalho do Sebrae e pela capilaridade que tem e o reconhecimento das pequenas empresas dos municípios. Muito importante aí o apoio de vocês para a gente territorializar os ODS. E, da mesma forma, né, quero passar a palavra aqui para o senhor Jean Benevides, vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital interino da Caixa Econômica Federal, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o selo Caixa Gestão Sustentável, que é um reconhecimento das boas práticas da gestão pública. Então, por favor. Obrigado, Fernando. Primeiro, eu queria agradecer aqui, parabenizar a mesa pelas falas. Agradecer à secretária-geral, em nome da Isadora, aqui do Ministro Boulos, PNUD, parceiros nossos, e a Comissão Nacional dos ODS. Bem, a Caixa está totalmente orientada por esta agenda de implementação, que deve ser, de fato, na realidade, o espírito dessa COP. A Agenda 2030 dos ODS, ela orientou a agenda estratégica da Caixa de sustentabilidade e cidadania, onde a gente traçou uma ambição muito bem clara para todo o time da Caixa, que é promover a transição justa e a cidadania plena de todos os brasileiros e brasileiras para uma economia de baixo carbono. E ela está orientada para 3 públicos: para a população, para os municípios e para as cadeias produtivas. Nos municípios, que é um dos focos que a gente está falando aqui, a gente tem uma atuação muito forte orientada para promover soluções para a habitação, que é um tema importante para o direito à moradia, promover o saneamento, água potável, esgoto, soluções de resíduos, e o terceiro é a gestão municipal para a sustentabilidade. E nesse tema, a gente vem fazendo uma série de iniciativas. A gente, por exemplo, já desenvolveu uma parceria com o Instituto de Cidades Sustentáveis, que mensura o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. A gente financia a divulgação desse índice, que é uma estratégia importante do Brasil, porque a gente tem a visão dos avanços dos 17 ODS, cada um dos 5.570 municípios. E a partir desse olhar, a gente também financiou e entregou, no dia 15 de outubro, agora do mês passado, 50 relatórios locais voluntários para os municípios que aderiram ao pacto pelo meu município com os ODS. Os primeiros que aderiram ganharam este relatório com toda uma visão de como está o município e do que pode ser feito, inclusive pelos bancos públicos, pelo governo, para apoiar o município na condução dessa agenda. E a partir dessa agenda também, a gente vem desenvolvendo uma série de coisas. Lançamos aqui na COP um protocolo Caixa de atuação em caso de desastres ambientais e climáticos, com ações efetivas, como a gente está fazendo agora no desastre climático lá em Bom Jesus do Iguaçu, com uma série de medidas para atender a população no município que foi praticamente destruído. Então, um protocolo com ações claras
antecipação e resposta e também para garantir a continuidade do município nas suas ações. Tá? E, com muita alegria, eu venho anunciar também aqui hoje, né, já que a gente está numa ação sempre voltada para a implementação, mais uma iniciativa da Caixa em relação ao selo Gestão Sustentável. Este selo, ele já existe desde 2023, ele qualifica, a partir de 22 indicadores, como está o processo de governança e responsabilidade socioambiental dos municípios, e é um selo que ajuda a classificar essas práticas, tem uma validade de 2 anos para o município, e ele orienta o município, a partir dessa avaliação, o que é que ele tem já de bom e o que é que ele pode fazer para buscar esse selo. O selo tem uma característica importante, porque ele dá um norte, ele dá uma orientação e ele ajuda o município também a priorizar. Esse é o objetivo dos selos, das certificações, para fazer você, dentro de um framework, ou de um guideline, você adotar as melhores práticas. Mas a gente não queria que isso ficasse somente no simbolismo de um selo. Era preciso que este esforço que o município fez para alcançar aquele selo de gestão sustentável, mostrar para o estado a governança dele, isso fosse traduzido também em benefícios e incentivos. Então, a gente está dando um desconto na tarifa de estruturação de operações de crédito para o município, tá? Onde essa taxa ela caiu para 0,5% do que a gente faz para esse município, e também incentivando as operações de crédito que estão orientadas para financiar o saneamento, a infraestrutura urbana, a habitação, a transformação digital dos municípios também, que é outra linha que a gente tem lá. Então, na prática, e com o objetivo de municipalizar, a gente vem conduzindo a nossa agenda nessa direção. E eu queria dizer para o governo federal, para todos os parceiros dos municípios, os parceiros que estão também na Comissão Nacional, que contem com a Caixa para a gente avançar ainda mais, porque isso é só o começo do que a gente pode fazer para que essa agenda seja, de fato, implementada. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Jean. Sim, fundamental, né, o reconhecimento e o incentivo, né, para que a gente consiga territorializar essa agenda tão complexa, mas tão importante. A gente vai precisar aqui fazer um movimento na mesa para a gente conseguir o próximo bloco. Nós teremos 2 participações online agora, então eu queria convidar os nossos painelistas aqui para irem para a plateia, para a gente poder ter uma visão positiva aqui. E eu queria começar, então, convidando que está aqui com a gente online, a coordenadora. Opa! Senhora Bruna Tenório, coordenadora-geral de gestão das diretrizes de aprendizagem e ensino da ENAP, que ela vai apresentar para a gente o inovador Holofote ODS, que é uma plataforma interativa e gratuita que potencializa conhecimentos sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. Bruna, você está nos ouvindo bem aí? A palavra está contigo. Olá, bom dia. Muito obrigada. Bom, eu quero saudar todo mundo, né, que nos acompanham aí em Belém, as pessoas que estão nos acompanhando também de forma virtual. Eu cumprimento as pessoas painelistas e a todos os participantes. Como já foi apresentada, né, eu sou Bruna Tenório, estou como coordenadora geral da Escola Nacional de Administração Pública. Eu vou fazer brevemente minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cor parda, olhos e cabelos pretos. Eu estou vestindo uma blusa verde, um colar com um pingente redondo. Também estou usando o bottom do ODS 18, que é um ODS adotado voluntariamente pelo Brasil, para também lembrar que a gente está tentando, né, combater todas as formas, todos os tipos de racismo. Bom, para quem não conhece a ENAP, nós somos uma escola de governo vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, e eu quero dizer que é uma satisfação representar a ENAP num momento tão simbólico, né, para o país, para o mundo. Bom, a nossa escola de governo, a ENAP, ela tem um papel central que é muito claro, que é o de elevar a qualidade dos serviços que são entregues para a sociedade, para a população, e a gente faz isso por meio da formação, capacitação, qualificação das pessoas servidoras públicas, né? Meus colegas painelistas já trouxeram algumas iniciativas também de formação, e inclusive parabenizo, né? Nós que somos de escola de governo, a gente já escuta querendo ver como que a gente pode fazer a rede, como é que a gente pode
também verificar como essas iniciativas podem ser, de alguma maneira, incorporadas ou fazer parcerias com vocês. Bom, mas esse é o nosso propósito, né? Fazer a formação de pessoas que são servidoras públicas, e nós acreditamos aqui na ENAP que essa formação, né, essas capacitações, elas são a parte central das políticas públicas, né? Elas contribuem para mudar as práticas, para fortalecer as capacidades, para transformar os territórios, né? E por isso que a ENAP tem investido cada vez mais em cooperação federativa. Aqui na ENAP, a gente criou uma rede de aprendizagem entre os municípios, o Estado, os estados e a União. A gente oferece formação para quem está aí na ponta por meio de um programa que a gente tem chamado ENAP Aqui. A gente também democratiza o acesso ao ensino por meio da nossa Escola Virtual de Governo, que hoje tem mais de 900 cursos gratuitos, né? Então, a gente está aí imbuído nessa missão, que é apoiar o desenvolvimento local e garantir que boas soluções elas possam ser multiplicadas pelo país. E nesse compromisso, né, que eu falo aqui da nossa escola, da ENAP, eu venho falar hoje para vocês sobre um dos nossos produtos mais atuais, que é o Holofote ENAP. O Holofote é uma iniciativa da ENAP, ele é um produto que destaca alguns temas relevantes para a sociedade, para a administração pública. Eu gosto de falar sobre o Holofote, assemelhando ele a uma revista digital temática, onde a gente consegue organizar e evidenciar o conhecimento público, né? Eu também gosto de dizer, para que as pessoas possam visualizar, né, o que é o Holofote ENAP, que ele é um hub temático, né, que consegue ampliar o ciclo de vida de conteúdos que já foram produzidos pela ENAP ou por algumas instituições que são nossas parceiras. A gente aplica nesse produto, né, o conceito de economia circular na produção de soluções educacionais, porque a gente reutiliza, atualiza, combina materiais que já estão produzidos, que já estão no mundo, né? Esses materiais, eles podem ser vídeos, podcasts, artigos, cursos, páginas da web, notícia, boa prática, né, pesquisas, enfim, vários formatos, né? E a gente coloca essas soluções educacionais num contexto de aprendizagem, né? E com isso, a gente transforma esse conteúdo que eu mencionei, que ele já foi criado, já está disponibilizado, numa nova oportunidade de experiência de aprendizagem, né? Que é aberta, que é acessível e que, como eu já mencionei, está conectada a temas estratégicos, né? E nessa linha, hoje a gente tem uma grande novidade para vocês, que é aqui em parceria com a Senodes. Eu vou até pedir aqui rapidamente para poder compartilhar a minha tela, mas também convido todas as pessoas que puderem e quiserem a acessar enap.gov.br, entrar na página principal da ENAP, você vai acessar a página, rolar um pouquinho para baixo, e você vai encontrar o Holofote e os temas que a gente já disponibilizou. Eu acredito que vocês já estejam vendo, né, a minha tela. Esse é o produto que a gente lança hoje aqui em parceria com a Senodes. É uma edição especial que é inteiramente dedicada à Agenda 2030, né? Essa curadoria do Holofote Agenda 2030, ela foi concebida, né? Ela foi desenvolvida para apoiar as pessoas que estão nos municípios, né? Sejam gestores, gestoras, os atores sociais que implementam a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, descendo aqui um pouco para vocês, né? Eu mostro que esse holofote está organizado em 5 eixos temáticos: pessoas, planetas, prosperidade, paz e parcerias. Esses 5 P's, né, que são baseados na Agenda 2030, e eles cobrem todas as dimensões dos ODS. Cada eixo ele tem cursos, guias, publicações, boas práticas, para que as metas globais sejam concretizadas de fato onde elas precisam ser e acontecer, né, nos municípios.
Então, com esse formato de produto, a nossa escola consegue escala, né? Consegue dar escala a esse tipo de conteúdo, e com o Holofote Agenda 2030, a gente amplia o alcance dessa agenda, da implementação dessa agenda nos níveis estaduais e municipais. Então, como que a gente consegue fazer isso? Né, por meio das capacitações que estão aqui dentro do Holofote Agenda 2030, guias práticos, vocês vão ver o PPA, como o PPA municipal, o guia para relatórios locais voluntários, nós temos ferramentas de monitoramento, como o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, a gente fala também sobre engajamento da sociedade civil, a gente traz guias, recursos educacionais, estratégias de conscientização cidadã e inúmeras outras estratégias, como, por exemplo, captação de recursos, que também foi falado aqui por um dos painelistas da mesa. A gente mostra aqui algumas linhas de crédito, enfim, são inúmeros conteúdos que os gestores e gestoras podem encontrar aqui dentro desse holofote Agenda 2030, né? E aí eu reforço, é gratuito, ele é um instrumento de capacitação contínua, gratuita, né? Ela permite a disseminação das práticas que já estão transformando as cidades brasileiras. Então, esse produto, essa parceria, esse lançamento que a gente faz aqui hoje, em parceria com a Senodes, né? Ela reafirma a INAP como uma instituição comprometida com a agenda, né? E esse lançamento hoje aqui também, ele é mais uma das inúmeras ações que a INAP já desenvolveu no âmbito da Agenda 2030, dos ODS, né? Eu gosto de destacar também que nós fomos os pioneiros, né? A INAP foi a primeira escola a lançar uma pós-graduação lato sensu no Brasil, na temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi uma pós-graduação exclusiva para servidores municipais, né? Nós fizemos um processo seletivo com milhares de inscritos, nós selecionamos e capacitamos presencialmente 100 gestores e gestoras públicas de 80 municípios brasileiros, né? E é interessante comentar sobre isso, sobre essa ação de desenvolvimento da INAP, porque a gente conseguiu mensurar quais foram os impactos dessa pós-graduação lato sensu, né, lá na ponta. Então, além da forte rede que foi formada por esses 100 gestores, né, muitos egressos conseguiram implementar os seus projetos de intervenção que foram elaborados no âmbito dessa pós-graduação, pessoas que assumiram cargos de secretário, coordenadores de ODS, tivemos até casos de prefeitos, enfim, mas para ser breve, vou citar aqui 2 casos que eu gostaria de destacar, que é o caso da nossa egressa, a ex-aluna Ludmila Araújo, né, da especialização em desenvolvimento local e ODS. Ela transformou seu projeto final numa política pública em Vitória da Conquista, né, a partir dessa iniciativa que a ENAP ofereceu, e a Ludmila pôde se capacitar. Com a condução da Ludmila, o município criou o núcleo ODS, estruturou sua governança, alinhou o PPA, instituiu os ODS como diretrizes das políticas públicas por meio da Lei 2.979, de 10 de abril de 2025, muito recente. E hoje, Vitória da Conquista lidera uma rede com 39 municípios da Bahia e de Minas Gerais, com o intuito de conectar governos locais pela pauta de desenvolvimento sustentável. Um segundo caso que eu trago também é o case do Ronaldo Oliveira, que inclusive está presencialmente aí na COP, ele deve estar nos assistindo, inclusive. Ele relata que a especialização em desenvolvimento local e ODS da INAP foi decisiva para a territorialização da Agenda 2030 em Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. A formação que a gente deu aqui na ENAP, ela deu autonomia técnica, segurança para que o Ronaldo pudesse atuar como agente transformador, incorporando os ODS nos instrumentos de planejamento, qualificando a gestão pública daquele município. Esse fortalecimento, ele foi crucial, porque o município passou a se destacar em projetos nacionais e internacionais,
com destaque também para acordos de cooperação técnica com a União Europeia e outras instituições. Eu poderia citar outros casos, né, mas me deram apenas 7 minutos, então eu faço aqui uma síntese, né, esses 2 exemplos são evidências claras de como o impacto da ENAP ele é real, né, e eles mostram que a gente consegue falar sobre transformação institucional, mudança no planejamento, na governança local, falar sobre a criação de estruturas permanentes, a produção de políticas públicas a partir de projetos de intervenção que nasceram dentro da ENAP, captação de cooperação nacional e internacional e articulação intersetorial e redes regionais, né, como o caso de Vitória da Conquista. Bom, esse impacto ele é mensurável, ele é direto e ele é associado a esse papel que a escola tem, a nossa escola de governo tem aí na transformação do Estado. E eu espero que a gente consiga coletar os resultados alcançados, né, que serão alcançados a partir do lançamento hoje desse Holofote Agenda 2030. Agradeço aí mais uma vez a Senodes por ter sido nossa parceira no desenvolvimento dessa curadoria do Holofote Agenda 2030. Não posso deixar de agradecer a equipe da ENAP que esteve diretamente envolvida na produção dessa temática. Eu reforço a importância da nossa parceria, convido todo mundo depois a explorar o Holofote ENAP dentro do nosso site. Nós temos outros temas, nós temos também o tema clima, que foi lançado no começo do ano, já com essa visão de que em 2025 nós teríamos a COP, e que era importante a gente falar sobre desastres, era importante a gente falar sobre educação ambiental, sobre sustentabilidade. Tudo isso vocês vão encontrar lá no Holofote ENAP, dentro desses temas e de outros temas que estão inteiramente disponíveis para qualquer pessoa interessada. Então, agradeço minha participação, um abraço a todos e todas, e devolvo a palavra para você, Lucas. Bem, acho que agora sim. Bruna, muito obrigado. Importante, né? Acho que o mais importante o lançamento do Holofote, em parceria com a Comissão Nacional. Eu estive recentemente com a... Peraí, Lavítia, eu vou te passar a palavra. Eu estive recentemente na Semana de Inovação da ENAP, que tratou de sustentabilidade. Falei lá de ODS, acho que é importante a gente destacar, né, chegar essa informação para os governos locais, porque, de fato, a gente tem me relacionado com muitos prefeitos aí pelo Brasil que sequer conhecem os objetivos, né, desconhecem a agenda, e essa ferramenta vai ser muito importante para a gente popularizar esse trabalho. Larissa, você gostaria de usar a palavra? Muito brevemente, vocês me ouvem bem? Tudo certo. Muito brevemente, saudar a todos os presentes, colegas que nos acompanham online, apenas para celebrar esse momento. O trabalho que ficou belíssimo, agradecer muito o empenho da ENAP, da equipe técnica da ENAP. Bruna, o cumprimento a todos envolvidos no trabalho, estendo também a nossa presidente Betânia, por gentileza, a gente estaremos juntos para divulgar esse trabalho. Quero cumprimentar também a nossa Secretaria Executiva, a equipe envolvida no trabalho, em nome da Marina Cavalcante, que conduziu ali os trabalhos do Holofote, e também as organizações da sociedade civil envolvidas nesse processo que, como disse, um trabalho que ficou muito bonito e que tem um enorme potencial transformador, que é o que a gente busca, né? Transformar a realidade local, gerar materialidade para a agenda. Bom, Fernando, era só para celebrar mesmo esse momento, depois eu volto a falar. Muito obrigado. Excelente, obrigada também, Lavito. Perfeito, Lavita. Vou aproveitar a sua intervenção aqui, enquanto membro da Comissão Nacional e representante da sociedade civil na nossa comissão, para registrar aqui, né, a minha chateação de você não estar aqui credenciado para esse espaço, né, para a Blue Zone. Acho que é importante que você, enquanto uma liderança dos ODS, da Comissão Nacional pelos ODS, representando aí, né, a nossa comissão, os 80 membros desse importante espaço de avanço na agenda, você deveria estar aqui com a gente presencialmente, né? Então, quero registrar aqui, né, meu protesto aqui com a sociedade civil, que você não está aqui conosco presencialmente. Bom, voltando aqui ao nosso protocolo,
Eu quero chamar, então, ainda nessa nossa sessão online, o Roberto Pires, que está aqui com a gente também. Ele é coordenador de planejamento e análise de políticas públicas do IPEA e vai lançar aqui para a gente, né, um momento de muitos lançamentos, importante para fortalecer essa nossa agenda pelo desenvolvimento sustentável. Ele vai lançar um curso, um mini curso, que vai apoiar gestores públicos também na promoção da inclusão e da equidade social. Por favor, Roberto, a palavra está com você. Obrigado, Lucas. Bom dia a todas as pessoas aí presentes em Belém e as pessoas que nos acompanham aí pela transmissão. Em nome da presidenta do IPEA, Luciana Mendes Servo, eu cumprimento aí todas as instituições presentes, autoridades e demais pessoas aí que nos acompanham. A gente agradece especialmente à Secretaria-Geral, à Comissão Nacional dos ODS, o PNUD, né, pelo convite para a participação, né, e para o desenvolvimento dessas ações em parceria. Como foi mencionado, né, nosso objetivo aqui hoje é fazer o lançamento, né, de uma iniciativa, né, do IPEA. O IPEA já vem atuando, né, como parceiro no desenvolvimento aí dessas agendas, né, desde os ODM, né, e fortaleceu esse envolvimento a partir aí da Agenda 2030 e dos ODS, né, o IPEA é membro da Comissão Nacional, né, e também desenvolve um trabalho de apoio e assessoramento no desenvolvimento de indicadores, relatórios de acompanhamento e avaliação. Mas, mais recentemente, né, no âmbito do Pacto Meu Município pelos ODS, o IPEA vem contribuindo também com o desenvolvimento de algumas capacitações e, dentre elas, né, a que a gente faz o lançamento aqui hoje, que é o mini curso Inclua para não deixar ninguém para trás. Né, esse mini curso está sendo lançado a público hoje, né, já pode ser acessado aí, por meio desse QR Code. Né, esse mini curso ele tem o objetivo de desenvolver capacidades de avaliação e aprimoramento do acesso e da inclusão dos grupos sociais vulnerabilizados nas políticas e serviços locais. Né? Então, é basicamente um curso que visa construir capacidades de promoção da equidade nas políticas e serviços locais. Então, ele contribui, de fato, né, para a territorialização da Agenda 2030 e dos ODS, com uma ênfase especial no princípio fundamental de não deixar ninguém para trás. Né? E é por isso o nome, né, do curso. Ele busca orientar gestores profissionais e trabalhadores envolvidos com a execução do serviço na utilização de ferramentas, né, que são oferecidas na plataforma Inclua. A Inclua é uma plataforma de recursos pró-equidade em políticas públicas que foi desenvolvida e é mantida pelo IPEA. Né? Ela busca estabelecer um diálogo direto com as pessoas que conduzem as políticas e os serviços públicos no território e tentar levá-las a perceber como que a atuação delas pode contribuir para a promoção da equidade ou pode, às vezes, constituir barreiras, né, de acesso que impedem, né, o acesso aí a direitos e a benefícios importantes para o desenvolvimento humano. Né? Então, esse curso ele trabalha a territorialização talvez de um modo até mais micro e profundo, porque ele busca oferecer ferramentas que vão incidir na atuação cotidiana, né, de gestores e trabalhadores envolvidos aí nos serviços, né, para além das discussões mais amplas, né, sobre a gestão e a governança local. Né? É um mini curso autoguiado, né, de duração aí de 3 a 6 horas, e envolve muita atividade prática de reflexão e aplicação no contexto local. Essa é a página inicial, né, do curso, ele já está disponível, é gratuito, ele pode ser conduzido aí por qualquer pessoa interessada, né, mas o foco é prioritariamente nos gestores e trabalhadores locais. E, basicamente, ele envolve aí 5 módulos, né, esses módulos têm 28 tópicos, né, no seu total, mas percorrem um itinerário que vai, né, de uma fundamentação teórica, né, para a compreensão desde o princípio, né, de não deixar ninguém para trás dos ODS, até alguns conceitos-chave, né, como igualdade, equidade, desigualdade, interseccionalidades, e também de implementação de políticas públicas. Né? Em seguida, né, os alunos são orientados a conduzir na prática, né, um diagnóstico que é focado, né, em ofertas específicas, serviços,
ou políticas públicas, seja na área da saúde, educação, habitação, segurança, né, qualquer área. Esse diagnóstico ele envolve aí 5 dimensões, né, diferentes de análise e gera um resultado em termos de grau de risco em 13 indicadores, né? A partir desse diagnóstico, então, o curso ele conclui acompanhando e assessorando os alunos na montagem de um plano de ação pró-equidade voltado aí para esses serviços e ofertas que foram objeto da avaliação. Então, para além de conduzir, né, essa avaliação e essa reflexão, o cursista ele já sai, né, com uma visão de priorização, né, de quais são gargalos aí no processo de inclusão e do acesso, né, de grupos sociais vulnerabilizados, e são levados, então, a formular ações concretas para incidir nesses problemas, e a própria plataforma já dá também algumas sugestões de materiais de apoio que podem auxiliar nesse processo de intervenção. Tá? Então, basicamente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. O curso já está disponível, né? E seguimos aí, né, enquanto IPEA, fortes, né, na parceria com a CNODS, com a Secretaria-Geral, no desenvolvimento dessa agenda do desenvolvimento sustentável. Então, muito obrigado e fico à disposição aqui para o diálogo. Obrigado, Roberto. Lavito, por favor, seus comentários. Muito rapidamente, também na mesma linha, Roberto, agradecer o IPEA, parceiraço nosso aqui na Comissão Nacional dos ODS, órgão de assessoramento oficial, junto com o IBGE e Fiocruz. Estendo os nossos cumprimentos à nossa presidente Luciana Servo, vocês que desenvolvem trabalhos substanciais para a agenda, inclusive nesse momento o trabalho de nacionalização da meta. Tenho certeza que é mais uma grande entrega do IPEA, em parceria com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Lavito. Obrigado, Lavito. Vamos agora para a nossa terceira e última sessão aqui desta mesa. Eu queria convidar, então, como nosso anfitriã aqui nesse evento, né, junto com a Comissão Nacional, a Elisa Guacaterra, representante recente da Junta da PNUD, para que fique aqui nas cadeiras à frente para receber a senhora Isadora Brito, que é secretária nacional de participação social do governo federal e que, por favor, vai nos honrar com a sua fala agora para falar um pouquinho sobre como os ODS estão aí na pauta do governo. Por favor. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam presencial, dando meu juízo para saber se essa seria uma pauta prioritária. Eu quero aqui, em nome do ministro Guilherme Boulos, reafirmar o nosso grau de urgência e prioridade com essa pauta de desenvolvimento sustentável. A gente já vai fazer um anúncio importante aqui, mas parabenizar o Lavito, o Tiago, a Patrícia, toda a equipe que faz esse trabalho que é necessário para essa vibe histórica que a gente enfrenta, né? Tem como a gente falar em redução de desigualdades e enfrentamento à crise climática sem falar em desenvolvimento sustentável, né? Então, saudar vocês que constroem diariamente e incansavelmente essa agenda em nome dessa equipe. Vou falar um pouquinho do papel da Secretaria-Geral. A gente tem, costumo dizer que a Secretaria-Geral é a porta de entrada dos movimentos e da sociedade civil para a Presidência da República. E não à toa ela fica dentro do guarda-chuva da Presidência da República. E a priorização dessa agenda é parte da determinação do presidente Lula, que no primeiro dia de governo ele traz de volta um dos principais conselhos, que é o CONSER, traz de volta o Procatadores, ele cria novos instrumentos e instâncias de participação social, como é o Conselho de Participação Social, o Conselhão, os assessores de participação social. Então, essa agenda é prioridade para o governo federal, mas não só, a gente quer construir ela de forma mais participativa, potencializando a participação social em todos os processos. Assim, costumo dizer que mais do mês não é suficiente nessa questão, porque as pessoas têm a compreensão que a entrega da Polícia Militar é uma obrigação do governo federal. Então, você chega lá com Minha Casa Minha Vida, e foi retomado, e aí 7 anos sem nenhum investimento, nenhum centavo em política habitacional, e a gente sabe que num país atravessado por profundas desigualdades, o acesso à moradia só é possível pela política pública. Mas as pessoas falam, pô, obrigação do Lula, obrigação do governo federal, obrigação do prefeito, obrigação do governador. A construção precisa ser participativa.
desde sua concepção até sua execução, inclusive do pós-obra. A gente conversava aqui agora com o governo da Caixa, que o trabalho social pós-obra também é muito importante, porque a gente precisa entregar a política pública com mais participação social, mas disputando cabeças, disputando corações. À medida que a gente faz isso de forma participativa, a gente afasta a sociedade do negacionismo climático, a gente afasta a sociedade de concepções antidemocráticas. Então, eu queria falar um pouco do quanto que essa agenda da sustentabilidade é importante para a gente, mas atravessada por uma ampliação dos processos de participação social. A segunda coisa é que pontuar que essa reestruturação, essa reconstrução dos senhores com esse espaço de participação social, a gente conversava lá atrás que o grande desafio é territorializar. E essa agenda com os municípios, ela é concretizar isso, né? A gente não consegue territorializar, chegar nos rincões do Brasil sem esse diálogo com as prefeituras, não tem outra forma. Então, isso é a concretização do nosso objetivo lá atrás, e isso com certeza não seria possível sem os nossos parceiros de primeira hora, né? O PNUD, a Caixa, o IPEA, a ENAP, os próprios prefeitos, governadores que dialogam com a gente, isso não seria possível. A gente avançou bastante, a gente chegou aqui com essa iniciativa Meu Município pelos ODS, a 126 municípios em 23 estados, mas agora, com essa agenda determinada pelo presidente Lula ao ministro Guilherme Boulos, de girar o país, de conversar com as pessoas, de ouvir as demandas, mas não só ouvir, entregar de forma ágil e qualificada resposta a essas demandas, a gente tem pensado em algo, a gente já, na verdade, já publicou a portaria, né, do governo na rua. Então, vinha conversando com o Tiago no caminho, o Senodes vai ser determinante para isso. Esse processo de territorialização dessa política vai ser essencial nesse projeto de governo na rua, né, que é ouvir, é girar o país. A gente tem uma tarefa árdua que até antes do meio do ano que vem, girar o país, conversar com as pessoas, e a territorialização dessa política com certeza vai fazer parte desse objetivo do governo na rua. Então, é mais para reafirmar o compromisso do ministro Boulos, do presidente Lula, com a priorização dessa pauta. E não por isso ontem a gente anunciou com o Enio da Itaipu e todos os conselheiros, enfim, tem a gente do Fórum de Participação Social, do Fórum Amazônico, do próprio Senodes, a gente anunciou que a gente vai sim realizar a primeira Conferência Nacional dos ODS. Isso vai ser histórico, a gente vai fazer grande, a gente vai fazer isso com muita participação social, acompanhando esse giro pelo país, porque essa agenda tem que ser prioridade. Assim, não tem como a gente falar e combater os impactos das crises climáticas sem a gente reconhecer que isso atinge em maior grau públicos mais vulnerabilizados, né? A crise climática, ela tem CEP, ela tem raça, ela tem gênero, ela tem classe. Então, tem como a gente debater isso na COP sem fazer esses recortes que são estruturais, e a gente não avança em superação e mitigação de crise climática sem enfrentar o desafio das desigualdades. Então, essa pauta é prioridade para a gente. Então, vida longa essa agenda, mas vida longa de forma eficaz e, sobretudo, participativa, como tem com a Secretaria-Geral da Presidência. Obrigada. Obrigado, Isadora. Contamos muito com a Secretaria-Geral. Elisa, não sei se quer fazer algum comentário, direcionar alguma pergunta, uma fala de encerramento, fique à vontade. Talvez só para encerrar, eu acho que hoje foi muito rico, muitos aportes, mas sobretudo o que importou hoje é que todo mundo aqui está muito feliz. Não está só falando de conceitos, de coisas abstratas. Então, todo mundo aqui está contribuindo ativamente para fazer as coisas acontecer lá nos municípios, para que os municípios não fiquem sozinhos, mas que fiquem acompanhados e tenham capacidade para realmente apoiar, melhorar a vida do cidadão. E eu acho que por isso que a sessão foi muito inspiradora, e só reforçar que o PNUD está aqui para trabalhar com todos vocês e vamos juntos. Muito bom. Eu queria agradecer novamente, né, ao Lavindo por me honrar na representação. Agradecer ao PNUD pela parceria no evento em nome da Comissão Nacional, de todos os membros. Quer falar, David? Gostaria, muito rapidamente também, para poder celebrar com vocês, agradecer a Isadora, nossa secretária nacional de participação social, a secretaria sob liderança de uma mulher potentíssima, que é a Isa,
dizer que quando nós idealizamos o Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável Meu Município pelos ODS, o que a gente pensou nesse processo de territorialização? Primeiro, criar uma estrutura nos municípios, né? É preciso que tenha uma estrutura. E sugerimos ainda que essa estrutura fosse paritária, que tivesse também lá os representantes do governo local, mas da sociedade local também, porque a gente entende que isso é necessário. E eles, a partir disso, desenvolvessem um diagnóstico de como a agenda está sendo desenvolvida naquele território, a partir disso, um plano de ação, ou seja, orientado já aos ODS, e, obviamente, de tempos em tempos, que eles pudessem monitorar a evolução disso através dos relatórios locais voluntários. E é importante a gente lembrar que hoje o Brasil é o país que mais produz relatórios locais voluntários no mundo. Isso é um dado muito importante para a gente e já mostra a efetividade disso que a gente tem pensado para a agenda. E, obviamente, a gente precisava levar para os municípios benefícios. Por quê? Porque a gente sabe qual que é a situação federativa no Brasil hoje. Os municípios muito comprometidos, orçamento muito comprometido, uma dependência muito grande, né, uma estrutura muito deficitária às vezes, então a gente precisava que isso fosse atrativo. Então, dentre esses benefícios, a gente traz dentro do pacote, né, a oportunidade de capacitação do quadro municipal. A gente sabe o quanto que isso é importante, sobretudo para pequenos e médios municípios no Brasil, que tem uma estrutura pequena. Como o colega da Unitins disse aqui no início, né, às vezes você tem um recurso lá disponível, mas você não tem capacidade técnica instalada para poder desenvolver um projeto mínimo e captar esse recurso para poder alavancar a agenda. A gente também oferece, dentro do pacote, consultoria para os municípios poderem desenvolver as suas peças orçamentárias, por exemplo, orientadas à agenda de desenvolvimento sustentável. Dá aos municípios, dentro do pacote, a possibilidade de captar, de aumentar a sua base de captação de recursos, né, dado que o alinhamento a uma agenda internacional pode permitir a eles desenvolver a diplomacia da cidade, captar recursos de organismos internacionais, né, e isso é uma necessidade, sobretudo, de novo, para pequenos e médios municípios que têm o seu orçamento muito comprometido, e também a possibilidade de reconhecimento nacional e internacional, dado ser uma agenda global, né, e, obviamente, que é o que a gente quer, gerar materialidade no local, no território, gerando benefício, né, para os cidadãos, e tornando as cidades, obviamente, mais resilientes, né, e mais adaptadas para fazer frente às crises que a gente enfrenta. E hoje a gente tem um momento muito importante de celebração mesmo, essa parceria nossa que só aumenta com o PNUD. Agradecer mais uma vez a possibilidade da gente estar fazendo esse evento e agradecer aqui em especial, dessa vez, a ENAP, pela parceria com o Holofote ENAP, aí com esse recorte específico dos ODS, tem um potencial enorme, transformador. Mais uma vez, agradecer o IPEA, né, com a trilha do Inclua também, com um potencial enorme. Dizer que, somado a isso, né, o que Isadora anunciou ontem, né, o nosso processo conferencial dos ODS, o resultado disso é territorialização e materialidade para a agenda, que é o que a gente, na Secretaria-Geral da Presidência da República, sob o comando do ministro Boulos, a gente vai buscar de maneira muito determinada. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fernando, te agradecer mais uma vez a disponibilidade. Até mais. Obrigado, Clarissa, por organizador aqui da plateia, não sei se cheguei para você. Mas eu quero, então, fazer o encerramento aqui dessa questão, dizer que a gente sai daqui certamente fortalecido, né, contando com o papel da universidade, aí, para o desenvolvimento territorial, que é o ITING representando esse grupo de universidade, com o Holofote ODS, essa nova ferramenta, né, da ENAP, importante para a gente, o Inclua, um curso que foi lançado aqui pelo IPEA, que também é uma ferramenta importante, o seu logística sustentável, como também uma ferramenta de gestão para chegar nos municípios, o Centro Sebrae de Sustentabilidade, então tem que ter a capilaridade e acesso aos pequenos empresários locais para eles poderem trabalhar a sustentabilidade. Também o lançamento, né, nessa COP aqui das nossas conferências, muito importante, e o apoio, claro, do PNUD aí, como essa ferramenta importante para a gente chegar nas cidades e fomentar os ODS. Eu, enquanto membro da Comissão Nacional aqui, saio daqui muito feliz de a gente ter esse grupo de organizações e de ferramentas para a gente conseguir potencializar o nosso trabalho a partir de agora. Então, com muita alegria aqui, agradecendo a todos os parceiros, encerro aqui essa sessão do meu município pelos ODS. Muito obrigado.